Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. No Make Talk de hoje eu quero falar um pouquinho sobre redes sociais e internet e o impacto deles, o impacto no caso negativo deles, na nossa sociedade. Esse assunto ele tem sido debatido por outros grandes youtubers, como o próprio Pirula tem um vídeo recente sobre isso. E outras mídias tradicionais também frequentemente discutem isso, tanto as de papel, né, jornais, revistas, quanto a mídia televisiva, né? Então, sem mais delongas, bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que a internet tem causado na nossa vida. E aí aqui por internet eu quero que vocês entendam o conjunto todo, rede social, sites, blogs, as ferramentas que se valem da internet e que fazem com essas mídias que permitem essa sociabilidade potencializada entre os indivíduos da nossa espécie. Então, primeiro, isso é a internet que eu vou estar falando aqui no vídeo, né? E aí o que ela tem causado de negativo? Além daquelas discussões tradicionais de vícios e tudo mais, ela tem despertado alguns sentimentos ruins na nossa espécie, que também já não é de agora, né? Que a internet ela tem sido causa de depressão nas pessoas, né? Ao ver alguém mais feliz do que você e você não estando preparada psicologicamente para entender que a sua vida é a sua e a da pessoa é a da pessoa, e a vida da pessoa estar boa e a sua não estar do jeito que você gostaria, faz com que te afete significativamente, então isso seria uma das primeiras, né, vamos dizer assim, primeiras causas, né? Outra coisa que a gente pode elencar como consequências, né, da internet são relacionadas às questões de xenofobia, racismos, LGBTfobia, que foram potencializadas, né, pela internet. A internet possibilitou que pessoas que odeiam coisas se encontrem, se unam e, o pior de tudo, né, se mobilizem. Então, a internet possibilitou verdadeiros antros fascistas, né, vamos dizer assim, e de perseguição a pessoas, né? Então, a internet, o véu que a internet proporciona, permite com que as pessoas exponham o pior delas com mais facilidade, sem remorsos. E isso vale, por exemplo, para os haters de YouTube. E por fim, né, talvez a principal consequência global da internet, né, foi a utilização delas para influenciar eleições ou votações importantes, né? As fake news, elas não são novidade, elas existem há muito tempo. Quem acompanha eleições antes da explosão da internet sabe que a propaganda eleitoral era um desmentindo o outro, um atacando o outro e tudo mais, então isso não é novidade. A grande novidade é a massificação das mentiras a ponto de que as pessoas acreditem que elas sejam verdade. E isso foi possibilitado, né, invariavelmente, pela internet, pelas máquinas de fake news que surgiram recentemente. E aí só alguns exemplos, né, de eleições que foram afetadas pelas fake news, a gente pode dizer o Brexit, a eleição do Trump e aqui o nosso Bolsonarinho, né? Nosso amado Bolsonaro, que foi também eleito pelas benditas mamadeiras de piroca. Enfim. Tá. Então isso são as coisas que a gente acusa a internet de ser responsável. Beleza? Então a gente sabe o que é a internet, a gente sabe o que a internet está causando e a gente quer combater. Então vamos pausar aqui. Agora eu vou dar um exemplo que vocês vão ver que não tem nada a ver, mas que é importante para mim discutir o conceito de ferramenta. Então vamos pensar em armas de fogo. Armas de fogo, elas individualmente, como objeto, são incapazes de matar uma pessoa. Você precisa de uma pessoa utilizando ela com um objetivo claro para matar outra pessoa ou tirar sua própria vida. Então, a arma em si ela não é má,
embora a utilização dela possa vir a ser algo ruim. No entanto, é bom que a gente fique claro aqui que a arma, ela é um instrumento que foi criado com o objetivo único e exclusivo de matar pessoas. Então, a arma, ela não mata ninguém, mas o único objetivo da vida dela é matar alguém. Então, só para deixar claro que, obviamente, eu não sou a favor das armas, né? Eu não sou favorável a um objeto que o seu objetivo de existência seja tirar a vida de outro ser vivo. Então, o meu argumento não serve para defender as armas. É justamente o contrário, né? Mas, invariavelmente, você precisa de alguém utilizando a ferramenta para que essa ferramenta cumpra o seu objetivo, que no caso das armas é matar pessoas. Pronto. Aqui eu só quero abrir um outro parênteses, né? O subproduto que a gente pode considerar das armas, um subproduto delas seria a caça esportiva, que para mim também não vejo muito favoravelmente, né? E o esporte de tiro ao alvo. O tiro ao alvo seria um objetivo bem interessante para as armas, e inclusive existem fábricas específicas para a produção de armas específicas para o tiro ao alvo, para as Olimpíadas e tudo mais. Então, essas armas eu até que não sou contra, porque o objetivo delas não é matar pessoas, é destruir alvos. Então, fechando esse parêntese, com isso, espero que tenha ficado claro o conceito de ferramenta, vamos dizer assim, né? A ferramenta, ela tem por objetivo uma função, um conjunto de funções, mas para que esse objetivo seja consumado, é necessário a presença de um ou mais humanos em alguma das etapas da utilização dessa ferramenta. Então agora a gente volta para a internet. A internet, ela não foi criada com a função de manipulação, com a função de disseminação de ódio, com a função de unir o que há de pior na nossa humanidade. Essa não é a função da internet. Isso é uma consequência do que a gente pode dizer mau uso da internet. Então veja bem, a internet como uma ferramenta é preciso que uma pessoa use e outra pessoa receba, e que isso ocorra de uma maneira que o objetivo da pessoa que está usando possa não vir a se cumprir. Então, tendo isso em mente, eu acho que fica claro que essa questão que a gente está discutindo de se a internet é do bem ou do mal e tudo mais, ela, na verdade, ela não tem muito fundamento, na minha opinião. Porque a internet, as redes sociais e tudo mais, elas têm objetivos nobres, elas têm objetivos específicos e utilitários para a nossa sociedade. No entanto, pessoas usando ela de maneira errada e pessoas na outra extremidade despreparadas fazem com que essas coisas negativas cresçam e se beneficiem da internet. Então, na minha opinião, eu não culpo a internet. Eu não acho que as redes sociais destruíram a nossa sociedade, eu não acho que a internet destruiu a nossa sociedade, muito pelo contrário. Eu acho que, apesar dos pesares, ela ainda trouxe muito mais benefício do que malefício. Só que aí, dentro do contexto dessas consequências da internet, a gente tem dois pontos. O utilizador da internet, que são pessoas mau caráter, psicopatas, sociopatas, malucos, que utilizam a ferramenta de maneira desvirtuada, objetivando a satisfação dos seus desejos próprios, seja manipulando uma eleição, seja fazendo um grupo de extermínio. Então esse é um ponto que precisa ser combatido, que não é culpa da internet. Inclusive se usa a internet para detectar essas pessoas. Por exemplo, pedófilos. Se não fosse a internet, seria muito mais difícil você prender pedófilo, porque você consegue rastrear o IP e tudo mais. E eles deixam pistas. Enfim. A outra ponta, né, seria os receptores dessas consequências, das mentiras e tudo mais. E, na minha opinião, aqui, nos receptores, que reside o pior problema. Porque a nossa sociedade, apesar da gente estar vivendo na época de talvez maior inteligência da nossa espécie como um todo, individualmente, eu não sei se a nossa espécie humana seja o ápice de inteligência individual comparado com as nossas outras épocas humanas, né, vamos dizer assim. Talvez um ser humano grego, espartano ou ateniense
individualmente fosse muito mais inteligente do que um ser humano médio da atualidade. E por inteligência aqui, eu não estou falando em resolver a fórmula de Bhaskara e tudo mais, eu estou falando na questão do raciocínio. Ao que eu vejo em salas de aula, em conversas de congresso com outros cientistas, na rede social e tudo mais, eu consigo sentir que a nossa espécie está, de certa forma, perdendo a habilidade de raciocinar. Isso é culpa da internet? Não, porque essa perda ela vem acontecendo antes, inclusive, do surgimento da internet. Porque essa falta de racionalização, ela vem da nossa educação básica. Enquanto não arrumar a educação básica, a gente não vai melhorar nesse ponto. Enquanto não melhorar nesse ponto, não adianta você mexer na internet o tanto que for para tentar proibir fake news, tentar segurar fake news. Claro que tem que ser feito, claro que tem que prender a outra ponta, tem que dificultar a internet o máximo possível para essa galera. Mas não adianta você trabalhar só nessas esferas se você não trabalhar nos receptores e proteger eles. E a única forma de se proteger esses receptores é possibilitando que eles aprendam a raciocinar, filosoficamente mesmo, a aprender a ler e interpretar. O Brasil é um dos países que tem a maior porcentagem de analfabetos funcionais, ou seja, sabe ler e escrever, mas não sabe entender o que está lendo. Isso, consequentemente, implica que muitas vezes a pessoa é incapaz de desenvolver raciocínios lógicos. E aí cai nessa de que vacina causa autismo, sei lá, que o Drauzio Varela vai casar com o Pablo Vittar e o filho vai ser o novo presidente que vai salvar o Lula e etc. Sabe, isso é bizarro de pensar que pessoas acreditam, mas ao mesmo tempo é compreensível porque essas pessoas não sabem raciocinar. O raciocínio é a nossa maior ferramenta, é o que faz a nossa espécie ser a nossa espécie. Homo sapiens, inteligência, sabedoria. Sabedoria deriva do raciocínio. Então, na minha opinião, humilde opinião, não adianta mexer na internet, tirar a internet e fazer o que for. Os poderosos sempre vão manipular as massas. E a única forma que a massa tem de se proteger é racionalizando. Então, essa é a minha contribuição para essa discussão. Espero que tenha ficado entendível o meu ponto, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Então, só sumarizando, né? Na minha opinião, o problema que a gente vive atualmente, né? Consequente da internet, a internet não é uma causa, ela é um meio dessas consequências. A causa dessas consequências são duas: as pessoas de má fé que usam a internet dessa maneira e os receptores desprotegidos que são incapazes de raciocinar ou que têm raciocínios limitados. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nas pontas, nunca esquecendo que a internet pode sim, como eu falei, ter regras mais seguras de uso, ter equipes direcionadas para eliminar fake news o quanto antes. Claro que isso é muito importante. Mas, novamente, se você não tem uma população racional, não importa o que você faça, ela sempre vai ser tapeada. Vide o que acontece em algumas religiões, por exemplo. Os templos religiosos de manipulação em massa não dependem da internet. Precisa só de uma pessoa de má fé utilizando uma ferramenta que é a religião de maneira inapropriada, distorcendo tudo e manipulando as pessoas. Porque as pessoas são fragilizadas por causa da sociedade, que provavelmente em geral são pobres, em situação de risco e tudo mais, e acabam se vendendo para promessas fáceis, além da questão do raciocínio, que a gente precisa trabalhar nisso. E aí como que a gente faz isso? Na minha opinião, divulgadores científicos estarem expondo opiniões com referências e tudo mais, e estimulando as pessoas a buscarem fontes diferentes, eu acho que já é um começo. Mas eu acho que a única solução vai vir por meio dos professores e das famílias, tentando potencializar e melhorar esses estudos, essa formação individual das pessoas. Os professores, em cada disciplina, estimulando o raciocínio, estimulando a interpretação de texto, e os pais em casa também, com brincadeiras, com discussões, com conversas. Os pais também podem ajudar as crianças a aprenderem. Não se esqueçam disso. Então é isso.
Meu nome é Lucy, esse é o canal Make Science BR. Esse foi mais um Make Talk, que eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que esse canal faz parte da Resistência Científica e os links para os canais estão todos aqui embaixo. Confiram, vale muito a pena. E muito obrigada a todo mundo que gosta do meu trabalho, principalmente as minhas madrinhas e padrinhos que me ajudam financeiramente. Eu sou muito grata a eles e essa ajuda é fundamental para a minha manutenção aqui na internet. Então, por enquanto é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau!